Boa noite a todos os nossos companheiros do Meimeico Quitlam Society, a todos que nos assistem agora ou posteriormente nas nossas mídias sociais. Hoje, no dia 20 de dezembro de 2022, nós estamos recebendo mais uma vez o companheiro Jorge Luiz. Jorge Luiz é lá de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, e atualmente ele participa da casa que se chama, do Centro Espírita, que se chama A Casa do Consolador Prometido. Muito obrigada, viu, Jorge, por mais uma vez estar conosco nesse final de ano, época natalina, de festas. Muito obrigada mesmo. E a Vanessa, nossa companheira, filha do Jorge, está lá juntinho dele, vai fazer a abertura para nós, com a página e coração inicial. Obrigada. Obrigada, Aline. Vamos ver se eu apareço aqui, que a gente está que nem espíritos aqui nessa câmera. Sim. Boa noite. Acho que... não. Você tem que... Ele escolhe uma pessoa para falar. Entendi. Hoje à noite, então, eu vou ler uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, escrito por Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, mas pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem é: Terra, bênção divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, está no Evangelho de João. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontrarás a bênção divina, envolvente e incessante, nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiraram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. O Criador não o ofertou por exílio ou por prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia, envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor de nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais, consubstância o bem maior em si mesmo. Lembra-te que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Possamos, então, nesse momento de final do ano, onde nos aproximamos do aniversário do nosso mestre e guia, Jesus, podermos nos inspirar nele cada vez mais, pedir auxílio para que possamos tomar as atitudes mais próximas às da dele, que eram amparadas sempre pelo amor, pela caridade, pelo perdão, e assim possamos caminhar um pouco mais em direção a ele. Que possamos, nessa noite, estarmos unidos em pensamento, em sentimento, para acolhermos as palavras que vamos ouvir, para que possamos nos sentirmos melhor e entendermos as vicissitudes que passamos nessa terra e sermos gratos pelas alegrias que nela também vivemos. Obrigada, Senhor,
por mais essa palestra, que tenhamos ouvidos de ouvir, que assim seja. Isso. Caras confreiras, caros confrades, é uma alegria retornar a esta casa para conversarmos um pouco mais a respeito do Evangelho de Jesus. Casualmente, hoje, nós vamos falar do Natal do Senhor, Natale Domini. Então, vamos ver alguns detalhes por que nós comemoramos o Natal. O Natal é um feriado na maioria dos países do mundo. Ele é comemorado do dia 25 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Esse período está relacionado ao tempo que os três reis magos, Baltazar, Gaspar e Belchior, levaram para chegar a Belém, cidade onde Jesus nasceu. A origem do Natal, como nós conhecemos, começou no século II depois de Jesus, por volta de 274, desculpe, quando então o imperador romano Aureliano determinou que se comemorasse o início do solstício de inverno, como homenagem ao deus Sol, Natalis Solis Invicti. Outros povos da antiguidade também celebravam a data, seja pela chegada do inverno ou pela passagem do tempo. O termo Natal tem origem na palavra do latim natalis, que, por sua vez, deriva do verbo nascer, noscor. A escolha da data foi determinada pelo Papa Júlio I, de 337, ele esteve como Papa de 337 a 352, e mais tarde foi declarado feriado nacional pelo imperador Justiniano em 529. O cristianismo incorporou essas festividades pagãs e a transformou na comemoração do nascimento de Jesus de Nazaré, considerado pelos cristãos até hoje, os dias atuais, como o Sol, Filho de Deus, a encarnação da justiça divina, personificação da luz do mundo. Sabe-se que, historicamente, não há nenhuma comprovação de que Jesus de Nazaré tenha nascido numa noite de 25 de dezembro. A Igreja Católica, no princípio do cristianismo, percebeu que teria que usar de artifícios para cristianizar o povo romano, que até então era praticamente do paganismo politeísta, religião oficial do Império Romano, até 380 d.C., quando Teodósio I instituiu o Edito de Tessalônica, decretando a partir daí o cristianismo como religião oficial de todo o Império, e o uso de datas e divindades pagãs como ponto de partida para a introdução da nova doutrina que surgia naquele povo,
a exemplo da figura de Jesus de Nazaré, no lugar do Deus Sol invicto e tantas outras incorporações da cultura pagã usada pelo cristianismo primitivo, como forma de se aproximar dos povos fiéis e conquistar a sua simpatia. Vamos ver alguns símbolos do Natal. Com o Natal surgem vários sinais ativos dessa comemoração festiva, cada qual com um significado distinto e com origem pagã ou religiosa. Quando falamos do nascimento de Jesus, a representação mais presente na nossa cabeça é o presépio. Afinal, ele retrata o cenário onde o menino nasceu. E aí, de forma conjunta ou isolada, conhecemos os elementos que nele figuram: a família sagrada, composta por Jesus, José e Maria, os 3 reis magos, o anjo e a estrela. O primeiro presépio montado foi por São Francisco de Assis, no século XIII, na Itália. Ele quis recriar justamente a cena do nascimento de Jesus, para explicar ao povo como teria acontecido. Depois disso, houve várias encenações de presépio, nas igrejas, nas casas, e até hoje continua sendo. Nós vamos ver que no presépio há sempre a imagem de anjos bonitos usado na decoração. Eles remetem à figura de São Gabriel, o anjo que teria anunciado a Maria que ela seria a mãe de Jesus. As estrelas no topo das árvores ou no presépio são justamente o sinal seguido pelos reis magos para encontrar o lugar onde Jesus teria nascido. Outro símbolo é a árvore de Natal. Esse símbolo já era utilizado, mas mais recentemente, quem o criou foi Martinho Lutero, a principal figura da Reforma Protestante, que montou a primeira árvore em sua casa. Se a árvore é um símbolo emblemático do Natal, o Papai Noel é a personagem da festa. A figura do Papai Noel é inspirada em um bispo turco chamado São Nicolau. Ele costumava deixar moedas próximas aos chaminés das pessoas mais necessitadas, e por isso que ele representa a generosidade que acaba invadindo os corações na época natalina. Temos também a ceia de Natal. A sua origem vem da Europa, onde as pessoas costumavam deixar a porta das suas casas abertas para receber viajantes. Ela simboliza a união e a confraternização das famílias. Assim, na véspera de Natal, os familiares se reúnem à mesa para a tradicional ceia de Natal. Bem, nós vimos justamente o que é Natal, o Natal religioso e o Natal do mundo. Agora nós vamos começar a ver o Natal espírita. Será que nós, espíritas, comemoramos o Natal? Como é que nós, espíritas, comemoramos o Natal? Bem, para nós, espíritas, comemorarmos o Natal, nós vamos depender de alguns sentimentos, como a compaixão, a simpatia, a empatia e até o auto-perdão. Nós vamos ver essas situações, por que nós dependemos desses sentimentos. Vamos ver que a palavra compaixão tem origem latina, enquanto que simpatia e empatia têm origem grega. Compadecer significa sofrer com, ter compaixão, é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Não significa aprovar suas razões, sejam elas boas ou más. Ter compaixão não é ter indiferença frente ao sentimento do outro.
John Gregory, o grande médico escocês que estabeleceu no século XVIII as bases para a ética médica contemporânea, afirmava que a simpatia era fundamental para uma adequada relação médico-paciente. A empatia, por sua vez, é olhar com o olhar do outro, é considerar a possibilidade de uma perspectiva diferente da sua. A falta de empatia é desconsideração, é não permitir diferentes percepções. A falta de empatia desconsidera a pessoa em si, os seus valores, os seus sistemas de crenças ou os seus desejos. Para alguns, a empatia refere-se à estética e não à ética propriamente dita. Em suma, a empatia é sentir-se como se sentiria caso estivesse numa situação e circunstâncias experimentada por outra pessoa. E o auto-perdão? Vamos perguntar, por que o auto-perdão é necessário para vivenciarmos o Natal? Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Porque se sois duros, exigentes e flexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Essa citação é de Paulo. Então, começamos a perceber que o auto-perdão começa na atitude de sermos mais tolerantes para com a ação dos outros em relação a nós. Se nós tivermos essa compreensão da atitude que o outro tem em relação a nós, de ofensa, nós vamos ter a capacidade de amar o outro, envolver o outro, e termos a condição também de nos perdoarmos quando errarmos. A desestima a nós próprios nasce quando não nos aceitamos como somos. Somente a autoaceitação nos leva a sentir plena segurança ante os fatos e ocorrências do cotidiano, ainda que os indivíduos ao nosso redor não entendam nossas melhores intenções. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos, o pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver. Perdoar-nos é não importarmos com o que somos ou fomos, pois a renovação está no instante presente. O que importa é como somos hoje e qual a nossa determinação de buscar nosso progresso espiritual. Ou seja, todos nós somos convidados ao reino do Senhor, ao nascimento de Jesus. Não importa o que tenhamos feito no passado, importa é a nossa intenção presente e determinação de acertarmos agora e no futuro. Uma outra situação que nós temos que pensar são as nossas reações perante a vida. Essas reações perante a vida não acontecem só em função dos estímulos exteriores que chegam até nós, mas, sobretudo, de como percebemos e julgamos interiormente esses mesmos estímulos e acontecimentos. Existem situações que são bem marcantes nesse aspecto. Tem um conto chinês, salvo engano, que diz: eu chorava porque não tinha sapatos. Olhei para o lado, percebi que alguém sorria e não tinha pés. Então, começamos a perceber que os acontecimentos exteriores, logicamente, que implicam numa situação para nós. Mas é muito mais importante a nossa postura diante dos acontecimentos exteriores. Em verdade, captamos a realidade dos fatos com as nossas mais íntimas percepções.
desencadeando, consequentemente, peculiares emoções que serão as bases de nossas condutas e reações comportamentais no futuro. Portanto, nossa forma de avaliar e de reagir e as atitudes que tomamos em relação aos outros, conceituando-os como bons ou maus, e determinada por um sistema de autocensura que se encontra estruturado em nossos níveis de consciência. Então, nós estruturamos esses sistemas de autocensura nos nossos níveis de consciência, conforme sentimentos que agasalhamos. Toda e qualquer postura que assumimos na vida se prende à maneira de como olhamos o mundo fora e dentro de nós, a qual pode nos levar a uma sensação íntima de realização ou de frustração, de contentamento ou de culpa, de perdão ou de punição, de acordo com o código moral modelado na intimidade do nosso psiquismo. Uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apressada da perfeição absoluta, como se todos devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para outro. Aliás, a exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois a leva a uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhe capacidades e habilidades que ela ainda não possui. Então, se fomos fadados a sermos felizes e perfeitos, isso não vai ser conseguido agora, imediatamente. Nós temos que ter habilidade para lidarmos com as nossas deficiências. Por isso, a necessidade do auto-perdão, para que possamos recomeçar novamente a cada falha, entendendo que nós temos várias deficiências, ou seja, os chamados vícios milenares que nos acompanham há muito tempo. Afinal, estamos falando do Natal em 2020, ou seja, faz algum tempo que nós conhecemos essa verdade de Jesus. Mas, aparentemente, nós, em outras ocasiões, desprezamos essa verdade. Só agora nós estamos tendo coragem para vivenciar ou buscar vivenciar essas verdades. Então, nós não vamos começar repentinamente a sermos perfeitos. Não. Só agora começamos a ter coragem para vivenciar as verdades que Jesus colocou. Então, temos que ter paciência para conosco, tolerância, aprender a conviver com os nossos próprios deslizes. Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade, não se distraindo com ilusões de que os outros e nós mesmos deveríamos ser. Isso é uma situação bastante normal, inclusive no meio espírita, este conceito de como deveríamos ser. É um diagnóstico que o indivíduo faz e estende aos outros, buscando uma perfeição que ele não tem e os outros também não têm. E isto leva a uma série de dissabores, que percebemos que o outro erra, e percebemos que nós erramos. E isso gera um desgaste em nós mesmos, ou seja, uma certa dicotomia entre aquilo que o indivíduo planejou ser e o eu real. Então, temos que ter cuidado nessa situação. O auto-perdão e o perdão ao outro é necessário para a caminhada evolutiva, que hoje estamos errando, mas no futuro erraremos menos. Vamos ver a situação de Pedro, por exemplo.
quando Jesus o alertou que ele iria negá-lo 3 vezes antes do galo cantar 2 vezes naquela madrugada. Ele não acreditou, mas aconteceu. Mas no futuro, o que aconteceu com Pedro? Pedro foi a pedra maior na mansão do caminho. Pedro começou a ser um pacificador, alguém que era chamado para resolver as intrincadas situações de convivência dos cristãos na mansão do caminho. Mas ele compreendeu que ele tinha deficiências, que ele tinha que ter tempo para maturar essas deficiências e colocá-las fora de si. Enquanto não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir o próximo, não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o auto-perdão. Então, isso é uma coisa muito importante. Nós deveremos analisar, logicamente, a situação, toda a situação que estamos envolvidos. Mas deveremos ter a capacidade de tolerar, de perdoar o outro. Porque cada vez que nós queremos castigar o outro, nós estamos nos afastando do amor. E sem amor, nós não teremos a capacidade de termos o auto-perdão. Se nós adaptarmos o excerto do apóstolo Paulo às nossas vidas, nós poderemos perguntar, ou ele perguntou, por que sois duros, exigentes, inflexíveis? Se tendes rigor mesmo com uma ofensa leve, como haveremos de criar oportunidades novas para que o divino processo da vida nos fecunde a alma com a plenitude do amor e assim possamos perdoar-nos? Então, Paulo já nos colocava. Se nós somos muito duros com os outros, até pequenos deslizes nós cobramos, como é que nós vamos permitir que o divino processo da vida, ou seja, o amor, fecunde a nossa alma, para que nós possamos também nos perdoar? Uma citação que diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Esse é o significado espiritual do Natal. Então, nós, espíritas, temos que ver se nós estamos caminhando para conseguirmos estarmos inclusos nessa situação. Ou seja, nós damos glória a Deus? Será que realmente damos glórias a Deus? Será que agradecemos a Deus os nossos momentos de alegria, de felicidade? Ou só nos lembramos de Deus nos nossos momentos de necessidade? Paz na terra. Como conseguir a paz na terra? Alguns companheiros, há algum tempo, diziam que estavam preocupados com o mundo que os filhos iriam herdar. Mas poucos estavam preocupados com os filhos que o mundo iria herdar. Então, é isso que nós temos que pensar. O que nós estamos colaborando na paz do mundo? É um momento de reflexão para que possamos vivenciar o Natal
pensar como nós estamos somando para a paz do mundo. Boa vontade para com os homens. Será que nós temos boa vontade para com o outro? Aquele outro que volta e meia nos incomoda, nos agride. Qual o nosso sentimento em relação a este outro? Será de boa vontade? Então, basta analisarmos essas pequenas citações para ver como nós estamos construindo o nosso Natal. Para que ele fuja dos festejos puramente materiais, como nós vimos anteriormente, de várias situações, da ceia, do Papai Noel, da árvore, do presépio. Será que nós estamos conseguindo um espaço em todas essas comemorações realmente para que Jesus nasça? Ou estamos esperando que alguém faça esse esforço, permita que Jesus nasça no coração dele? E daí nós vamos nos beneficiar disso. Mas nós temos que pensar, por que Jesus não nascer no nosso coração? Afinal, é Natal, nascimento. Nós vimos anteriormente que nós não devemos nos cobrar perfeição. Devemos ter o auto-perdão para conosco. Mas também não podemos ser indolentes e deixar os acontecimentos nos levarem. Tem até uma música, um autor brasileiro que diz: deixe a vida me levar. Não. Nós temos que conduzir a vida, buscando sempre nos melhorar, para que possamos, como espíritas, termos uma comemoração do Natal real. Ou seja, permitir que Jesus nasça em nós. Mesmo que ele não seja pleno inicialmente, mas que comece a nascer. Vamos nos lembrar de uma criança que necessita de muito cuidado no início. Poderemos fazer isso. Fazer de conta que Jesus é uma criancinha que está nascendo nos nossos corações. E vamos cuidar bem desses primeiros passos, dos primeiros momentos desta vida nova, que quando Jesus nasce em nós, nós estamos criando uma vida nova. Então vamos cuidar dessa vida nova com o mesmo cuidado que se tem com um bebezinho. Não vamos esperar muito do bebezinho, mas vamos cuidar bem dele, para que ele cresça e no futuro, sim, produza muitos frutos. É o que se faz com os bebês. Então, vamos permitir que esse bebê genial nasça em nós. E, com o tempo, ele vai produzir muitos frutos, ou seja, nós iremos produzir muitos frutos. Na obra Caminho da Luz, de Emmanuel, ele nos diz que a passagem de Jesus de Nazaré pelo planeta Terra foi um marco para a maioridade espiritual da humanidade terrestre. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações.
Vejam só. A partir desse instante, então, nós fomos vindados à maioridade espiritual, porque recebemos de Jesus a condição indispensável para acessarmos o reino dos céus. Afinal, ele afirmou, certa feita, que ninguém chegaria ao Pai a não ser por ele. E ele veio exemplificar o amor. Então, quando ele nos doou o amor, nós nos tornamos responsáveis pela vivência, pela conduta, pela entrega desse mesmo sentimento. Apesar de todas as nossas carências, deficiências, todas elas motivadas por algo que nós, aparentemente, malbaratamos. Ou seja, o nosso livre-arbítrio, que nos conduziu por todas essas veredas, inclusive até a vereda atual. Então, que possamos maturar essas informações trazidas por Jesus e verificar o verdadeiro sentido do Natal para nós que conhecemos a doutrina espírita. Fazermos um pequeno balanço do que nós já fizemos de progresso desde o momento em que conhecemos a doutrina espírita. O quanto Jesus já nasceu no coração de cada um de nós. O quanto nós já somos capazes de amar o outro para também nos perdoarmos. Isto é muito importante. Toda essa caminhada que se faz dentro do movimento espírita tem uma única finalidade maior: aprendermos a amar. Isto é indispensável. Toda a caminhada que o indivíduo desenvolve no movimento espírita, nos centros espíritas, seja na situação mais humilde, na tarefa mais humilde, ou na maior tarefa de cada conjunto, como presidente de uma instituição, é para que tenhamos a condição de aprender a amar. Está lá Jesus nos dando esta situação, quando ele fez o resumo da lei, que deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Ou seja, estamos vendo que nessa situação da vivência do Natal, ou seja, sermos capazes de termos o auto-perdão, nós estamos a caminho desta vivência, de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ou seja, amamos o outro numa intensidade tal que somos capazes também de nos amar e nos perdoarmos. Então, para encerrarmos, nós gostaríamos de citar um cidadão que foi o 30º presidente norte-americano. Ele exerceu essa presidência no dia 2 de agosto de 1923 ao dia 4 de março de 1929. O nome dele é Calvin Coolidge. Ele nasceu em 4 de julho de 1872 e faleceu em 5 de janeiro de 1933. Vamos ver o que ele
fez uma das citações, ele tem várias citações, uma das citações que ele deixou para nós a respeito do Natal. Ele diz o seguinte: o Natal não é um momento, nem uma estação, e sim um estado de espírito. Cultivar a paz e a boa vontade, ter misericórdia em abundância, isso sim é ter o verdadeiro espírito de Natal. Então, que possamos cultivar este verdadeiro espírito de Natal nas nossas vidas sempre. Agradecemos a todos, deixamos nosso abraço fraternal e desejamos a todos um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. Jorge, obrigada pela excelente reflexão. Você poderia fazer uma prece final para nós? Pois não? Muito obrigada. Não, tá bom. Jesus, amado Mestre, possamos nós, como a viúva do gasofilácio, doarmos os nossos parcos recursos, mas que sejam todos os recursos que possamos doar. Que a tua paz fortaleça a todos os companheiros do planeta Terra, para que todos possam ter um verdadeiro Natal em seus corações. Que assim seja.